galera, beleza? Ó, estamos iniciando agora a Física 3, tranquilo? Demos uma avançada em Física 1, né? Falando especificamente da parte de cinemática, vamos entrar em dinâmica. Depois disso, demos uma introdução também em Física 2, falando da parte de calorimetria, tá? Salvo engano, foram 5 aulas de cada, para seguir passo a passo. Vamos dar uma avançada agora em Física 3, tá legal, galera? Para vocês pegarem a introdução de todos os assuntos. Eu prefiro assim, ao invés de pegar e fechar toda a Física 1, depois toda a Física 2 e por fim a Física 3. É melhor ir acompanhando passo a passo. Como eu disse nas outras aulas, estamos enumerando cada aula, tá? Tanto aqui no quadro quanto no título. Vocês vão observar que o título de cada aula vem o número dessa aula, para que vocês possam se organizar melhor aí, tranquilo? Beleza, galera? Então, como eu disse, vamos começar a Física 3 e começaremos pela parte de eletrostática. Galerinha, tudo que eu começo a falar, né, todo o assunto novo, toda parte de uma matéria, de uma disciplina, vocês sabem que eu pego também a matemática, né? Então, estão acostumados comigo que todo assunto eu gosto de definir, eu gosto de defini-lo. Por quê? Porque a gente tem uma noção do que a gente está estudando, né? Eu não quero que se torne algo que venha ser gravado somente, eu vou gravar aqui assim, ponto final. Vamos saber onde nós estamos entrando, né? Podendo falar assim, estamos pegando então eletrostática. Com isso, vamos definir, vamos saber, na verdade, o que a eletrostática estuda, o que ela analisa, beleza? Estamos estudando, pegando física, né? Como eu falei. Galera, a eletrostática é o ramo da física, está escrito aqui, ó, ramo da física, que estuda as propriedades e o comportamento das cargas elétricas em repouso, beleza? Generalizando, ela estuda os casos de equilíbrio dos corpos carregados. Galerinha, depois, né, que fecharmos a eletrostática, vamos estudar a elerodinâmica. A elerodinâmica, veremos que é o estudo das cargas em movimento, tá? Então, é o contrário, seria uma análise diferente entre eletrostática e elerodinâmica, tá? Não vamos nos alongar aqui com a elerodinâmica, porque o tema da aula de hoje é eletrostática. Beleza, primeiro tópico aqui, né, depois da definição de eletrostática, vamos ter uma noção do conceito de carga elétrica. Galerinha, carga elétrica. Desde já eu falo para vocês, a carga elétrica é sempre intrínseca a um corpo, assim como a propriedade massa, tá? Um corpo, ao ser montado, ao ser construído, ao ser formado, já vem com uma propriedade física, já é dele, massa, tá? Massa. Não tem como a gente, eu posso sim, mexer nessa propriedade, adicionar massa, retirar massa, mas aí, galera, estamos construindo um outro corpo, concordam? Então, cada corpo tem uma propriedade física que já é intrínseca a ele, que é a massa. Aqui, a gente também pode analisar esse conceito de ser intrínseco a uma matéria, a um corpo, a carga elétrica, tá? A carga elétrica já vem nos corpos, beleza? Existem, na verdade, a gente diz que é a carga elétrica do corpo, mas na verdade a carga elétrica é de um determinado portador, tá? Nós falaremos aqui muito, por exemplo, sobre prótons e elétrons. Tenho certeza que já ouviram falar, não é novidade. Então, os prótons e os elétrons são exemplos de portadores de cargas elétricas, beleza? E como eles se encontram, veremos aqui num átomo, beleza? E todo o corpo é composto de átomo, portanto, a gente diz que um corpo, tá? Corriqueiramente dizemos que um corpo tem uma carga elétrica tal, né? Tem uma carga elétrica positiva, tem uma carga elétrica negativa, mas na verdade, quem tem carga elétrica é um portador dessa carga que se encontra nos corpos. Tranquilo? Galera, ilustrei aqui algumas situações, tá? Bem também comuns ao nosso dia a dia. Por exemplo, vocês podem fazer o teste na casa de vocês, ó. Se vocês pegarem um pente e atritar, quando eu digo atritar, eu estou falando esfregar mesmo, nesse sentido, com uma flanela, beleza? Vocês vão perceber, galera, que depois, aproximando, pode ser o pente, tá?
a pedaços de papéis bem fininhos, bem pequenininhos, vocês verão que o pente vai atrair esses pedaços de papéis, tá? Galera, isso é uma propriedade física, né, chamada carga elétrica, como eu disse, que foi descoberta há muito tempo, tá? Há muitos anos, lá na época do Tales de Mileto, foi quem percebeu isso pela primeira vez, tá? Essa descoberta foi feita 7 séculos antes de Cristo. Portanto, estamos falando aí de 700 anos antes de Cristo. Não se tinha, né, tanto conhecimento quanto temos hoje, tá? Mas essa propriedade física chamada carga elétrica é bem antiga, tá? O seu conhecimento é bem antigo. Galerinha, também podemos, depois de atritar o pente com um pedaço de lã, podemos aproximar do nosso cabelo, né? Desenho aqui, ó, cabelo humano. Vocês verão que o cabelo de vocês vão começar a arrepiar, tá? Ele tem que estar seco para isso, porque, na verdade, o pente, né? Se vocês não atritaram um pente com o cabelo vai estar neutro, tá? Vai estar neutro. Quando a gente diz que um corpo está neutro, é porque ele não está eletrizado, mas veremos isso já. Beleza. Também podemos, galera, atritar, isto é, esfregar, tá? Um bastão de vidro, né? Um outro material, agora estamos falando do vidro, com um pedaço de lã, beleza? Veremos que após esse esfregamento, após esse atrito, eles vão adquirir propriedades diferentes. Já falaremos sobre elas. Fato é que ambos os corpos que inicialmente estavam neutros ficarão eletrizados. Beleza, galera? Antes de abrirmos mais, né, este conceito aqui de corpos eletrizados, e vocês estão vendo aqui, né, corpos, tem um corpo aqui que é o vidro, está positivo, com sinal positivo, e a lã é negativo, já vou explicar por que essa diferença. Beleza, para isso, vamos primeiro ver aqui uma estrutura, como que é a estrutura do átomo. Galera, é óbvio que o desenho está em escala, né, e cores não reais, tá? Mas dá para ter uma ilustração bem próxima da realidade. Bom, isso aqui seria um átomo, beleza? E esta região aqui central, esta região que está mais ao centro, ela é chamada de núcleo, galera. Núcleo. No núcleo do átomo encontram-se os prótons, o que a gente chama de prótons, e também os nêutrons, beleza? Desenhei de cores diferentes, de maneira proposital, para destacar que existem dois tipos de portadores, né? Dois tipos de partículas, os prótons e os nêutrons. Galerinha, vamos lá. E esta região aqui, né, mais externa, é chamada de eletrosfera. Quem é que fica na eletrosfera? São os elétrons, beleza? Os prótons e os nêutrons. Prótons possuem carga elétrica, beleza? Os prótons são portadores de carga elétrica de valor positivo, já veremos. Os elétrons, que ficam nesta região aqui chamada de eletrosfera, circundando o átomo, também é um portador de carga elétrica, beleza? Carga elétrica não igual ao do próton. Como que a gente diferencia? A carga elétrica do elétron é negativa, beleza? Galera, show! Quando então que um corpo é dito eletrizado ou neutro? Quando que a gente sabe que um corpo está eletricamente eletrizado ou está neutro? Bom, primeiro, vamos conhecer aqui a nomenclatura de cada uma. NP, entendam NP como sendo o número de prótons, tá? De um determinado átomo. NE, número de elétrons. Bom, galera, uma vez reconhecidas as nomenclaturas, as notações, vamos agora ao que de fato nos interessa. Bom, quando NP é igual a NE, ou seja, número de prótons é igual ao número de elétrons num determinado átomo, o corpo é dito, né, que está eletricamente neutro, beleza? Temos lá, vamos supor, 20 elétrons naquele átomo e 20 prótons. O número de prótons está sendo igual ao número de elétrons, concordam? Se isso acontecer, o corpo é classificado como neutro. Galera, mais uma vez, eu espero que não esteja sendo estranha essa palavra átomo. Falei, né, enfatizei lá em Física 2, falando sobre aquecimento, né, quando o corpo se aquece, quando o corpo se resfria, que todos os corpos possuem
átomos, tá? Átomos ou moléculas, que são partículas microscópicas componentes de todos os corpos, tá? Todos os corpos possuem átomos, beleza? Todos os corpos possuem átomos. Tranquilo? Então, estamos agora falando exclusivamente do átomo. É como se nós o abríssemos e estivéssemos analisando ali o que se encontra no interior desse átomo. Já falei que é uma região que possui um centro, né? Possui um núcleo, um nome de núcleo, e uma região mais externa chamada de eletrosfera. É claro que a olho nu a gente não consegue enxergar, somente com aparelhos bem sofisticados, né? Microscópios, enfim, microscópios. Então, galera, vamos lá. E quando o número de prótons é diferente do número de elétrons? Aí, galera, o corpo está eletrizado, beleza? Se o número de prótons for diferente do número de elétrons, o corpo é dito eletrizado, ele está eletrizado. Por que eu escrevi íon aqui? Galera, quando o número de prótons for diferente do número de elétrons, tá? Em um átomo, a gente diz que ocorreu, né? Está havendo um desequilíbrio, tá? Um desequilíbrio de cargas nesse átomo. Há um desequilíbrio. O número de prótons não é igual ao número de elétrons desse átomo. Então houve um desequilíbrio aí. Galera, quando isso acontece, o átomo é chamado de íon, tá? Ele é um íon, beleza? Vamos lá. E qual é a diferença? Tanto faz? É sempre íon? Sim, sempre íon. Mas qual é a diferença? Ó, quando o número de prótons for maior que o número de elétrons, ou, né, a gente poderia dizer que o número de elétrons é menor que o número de prótons. Daria no mesmo. O que acontece? O corpo está eletrizado porque, galera, se um é maior que o outro, essas desigualdades aqui não existem, né? Eles são diferentes, beleza? Portanto, eletrizado. Mas eletrizado como? Positivamente. Com isso, estaremos diante de um íon, porque houve um desequilíbrio de cargas ali, né? Houve um desequilíbrio naquele átomo, portanto, ele é um íon. Agora, só que um íon positivo, porque ele tem um número de prótons maior que o número de elétrons. Com isso, a gente diz que ele tem um excesso de prótons ou falta de elétrons. Na verdade, dá no mesmo, né? Beleza. E quando o número de prótons é menor que o número de elétrons, ou o número de elétrons é maior que o número de prótons? Duas formas de dizer a mesma coisa. Nós dizemos que o corpo está eletrizado, porque o número de prótons é diferente do número de elétrons, só que eletrizado desta vez negativamente, havendo assim um desequilíbrio, beleza, de carga nesse átomo. Ele então vai ser classificado como íon, só que agora íon negativo. É um íon negativo, tá? Porque ele tem excesso de prótons, ou melhor, de elétrons, perdão, ou falta de prótons, beleza? Galera, uma observação que vocês têm que destacar, circular, enfim, tem que colocar, escrever atenção, enfim, o que vocês puderem fazer para isso aqui, ó, entrar na cabeça de vocês, para vocês nunca mais esquecerem, o que diz essa observação, ó? Apenas os elétrons possuem a capacidade de mudar de átomo. Isto é, somente os elétrons saem ou chegam a um átomo. Galera, em muitos exercícios, o enunciador vai tentar te ludibriar, vai tentar te enganar, né? Fazer com que a informação passe desapercebida. Por exemplo, ao invés de ele falar elétrons, ele vai falar prótons. Ah, um corpo perdeu tantos prótons, um corpo adquiriu tantos prótons. Galera, isso não existe, tá? Porque os prótons estão numa região ali, ó, central do átomo, núcleo. Eles estão muito bem, vamos dizer assim, protegidos, né? A força de coesão ali é muito grande, de tal maneira que não existe, não tem como, vamos dizer assim, ele escapar daquela região. Como os elétrons se encontram na região mais externa, eletrosfera, para eles é muito mais fácil sair do átomo, né, e chegar a um outro átomo. Por isso, sempre, apenas os elétrons vão possuir a capacidade de mudar de átomo. Somente os elétrons vão chegar ou vão sair de um átomo. Às vezes a questão é bem simples, bem conceitual, tá? E podem errar, não por não saberem, pela falta de atenção. Então fiquem ligados nisso. Tranquilo? Beleza, galerinha.
vamos ver aqui, ó, os dois princípios que existem na eletrostática, princípios muito importantes, não apenas grávios, tá? Entenda-os, porque eles fazem parte, basicamente, carregam toda a eletrostática. Que princípios são esses? Bom, o primeiro é o princípio da atração e repulsão. Atração e repulsão, galera. Quando que dois corpos vão se atrair ou vão se repelir, né? É quando houver pelo menos um corpo carregado. Portanto, um número de prótons diferente do número de elétrons. A gente chama de corpo eletrizado ou também corpo carregado, beleza? Pelo menos um. Então, professor, é possível que um corpo eletrizado atraia um corpo neutro? É possível, beleza? Só que pelo menos um tem que estar eletrizado. Se os dois estiverem neutros, não vai haver repulsão nem atração entre aqueles corpos, beleza? Então, galera, princípio da atração e repulsão. Como que isso acontece? Beleza? Vamos lá, como que os corpos se atraem? Como que os corpos se repelem? Galera, os corpos com cargas de mesmos sinais, o que seriam mesmos sinais? Ambas positivas ou ambas negativas. Bom, é assim que a gente diferencia um corpo com excesso ou com falta de elétrons? Sim, antigamente, galera, como que eles denominavam essa diferença aí de propriedades? Quando um corpo está, hoje a gente diz, né, positivamente carregado ou negativamente carregado. Diferenciavam desta maneira, chamavam de corpo eletrizado, né, com uma carga, não é bem a carga, chamava de corpo vítreo, é porque a palavra está fugindo, ou uma carga resinosa, isso, desculpa, lembrei aqui, ó, corpo com carga vítrea, né, ou resinosa, era a diferença que eles tinham, tá? Quando um corpo ficava, hoje a gente chama de positivamente carregado ou negativamente carregado. Isso também foi uma nomenclatura bem antiga, só que a gente usa até hoje, tá? Antigamente era eletrização vítrea e resinosa para separar. Hoje positivo, negativo, beleza? Positivo, negativo. Tá legal? Bom, galerinha, como eu falei, corpos com cargas de mesmos sinais vão se repelir, beleza? Se eu tenho um corpo aqui, ó, se ele está dois corpos, no caso, carregados positivamente, o que significa isso? Eles têm uma sobra de prótons, né? Ou uma falta de elétrons. Posso dizer de duas maneiras que eu vou estar dizendo a mesma coisa. Só que eu nunca posso dizer que prótons saíram ou chegaram a esse corpo, beleza? Bom, se esse corpo está com excesso de prótons, não é porque ele ganhou prótons, tá? É isso que eu quero que vocês fiquem ligados. Mas sim, perdeu elétrons, beleza? Se um corpo tinha um número de prótons igual ao número de elétrons, inicialmente, quando ele perde elétrons, ele vai ficar com excesso de prótons, beleza? Posso dizer excesso de prótons. Não preciso falar falta de elétrons, que dá no mesmo. Mas eu tenho que ter certeza que quem sai ou quem chega são os elétrons, beleza? Tá. Então, agora, se dois corpos estão eletrizados negativamente, é porque eles têm excesso de elétrons. Posso também, sem problema algum, falar que eles estão com falta de prótons. Não tem problema. Só que, se ele está com excesso de elétrons, não foi porque ele perdeu prótons. Não digam isso, tá? Ele ganhou elétrons. São sempre elétrons que saem ou que chegam, tá? Então, ó, eletrizados positivamente vão se repelir. Eletrizados negativamente vão se repelir também, porque eles terão cargas de sinais iguais. Beleza? Galerinha, agora, ó, corpos com cargas de sinais diferentes. O que vai acontecer? Vai acontecer o oposto, né? Eles vão se atrair, né? Quem nunca ouviu falar a expressão os opostos se atraem? É isso, pode trazer para cá. Cargas de sinais contrários vão se atrair, beleza? Temos aqui um corpo eletrizado positivamente e outro eletrizado negativamente. Então, um tem falta de elétrons, outro tem excesso, ou excesso de prótons, falta de prótons. Posso dizer assim, tá? Então, eles vão se atrair. Esse é o primeiro princípio, tá? Dos dois que existem da eletrostática. Qual é o segundo, então? É o princípio da conservação das cargas elétricas. Princípio da conservação das cargas elétricas. Galerinha,
elaborei aqui duas situações, tá? Situação 1 e situação 2. Ambas as situações é um sistema só que estão em situações diferentes. Em ambas as situações, o sistema está eletricamente isolado. O que significa isso? Ele não está trocando cargas elétricas com outros corpos, tá? Eles trocam cargas elétricas somente entre si. Ué, professor, é possível corpos trocarem cargas elétricas? É possível. É possível também um corpo eletrizado eletrizar outro. Veremos isso na sequência, na aula 2, tá? De eletrostática. Veremos o quê? Os 3 processos, os 3 métodos através dos quais nós eletrizamos um corpo, tá? Então é possível sim um corpo fornecer carga para o outro, beleza? Já sabemos, tá? Não me canso de repetir que são os elétrons que saem de um corpo para outro, beleza? Então eles podem se transmitir carga elétrica para outro, tranquilo? Tá lá, beleza. Então, ó, temos aqui um corpo A, um corpo B e um corpo C. 3 corpos. O corpo A com uma carga de 2 coulombs, o B 7 coulombs e o corpo C com uma carga negativa. Nós sabemos que a carga pode ser positiva ou negativa. Nada de estranhamento aí. Então, ó, menos 4 coulombs. Galera, coulomb, o que seria coulomb? É a unidade, tá? É a unidade de carga elétrica no sistema internacional, tá? Nós já vimos que o sistema internacional, o SI, ele possui sempre uma unidade padrão para cada grandeza, tá? Isso não significa que ela seja única. Por exemplo, quando falamos de velocidade, temos as unidades metro por segundo, quilômetros por hora, centímetros por minuto, tanto faz. Sempre uma unidade de comprimento por unidade de tempo vai nos dar a grandeza velocidade. Que mais? A gente tem também energia, né, que é dada em joules ou calorias, enfim. Só que sempre tem aquela que é a unidade principal de uma determinada grandeza. Quando a gente fala de carga elétrica, a unidade principal, portanto, a unidade do sistema internacional é o coulomb, né, representado por um C maiúsculo. Então, galera, vamos ver aqui quanto que dá a soma algébrica dessas cargas. Ó, 2 mais 7, 9, menos 4, 5. Então, o sistema possui uma carga total de 5 coulombs. Eles podem trocar cargas entre si. Só que no final, galerinha, essa carga elétrica tem que ser a mesma, tá? A carga final tem que ser a mesma. Bom, depois de uma troca, o que aconteceu? O corpo A ficou com uma carga de 3 coulombs, o B 3, o C, eu poderia até ter tirado o valor do C. Por quê? Para perguntar a vocês, qual seria a carga do C, galera? Ó, 3 mais 3, 6. O final tem que dar 5? Não tem que dar 5? Então, aqui tem menos 1 coulomb, tá? Então, vocês podem ver que tanto na situação 1 quanto na situação 2, os corpos, né, o sistema como um todo, permaneceu inalterado no que diz respeito à quantidade de carga elétrica final, tá? É um outro princípio da eletrostática, a conservação. A carga elétrica total de um sistema se conserva se esses corpos estiverem, claro, isolados do meio externo, tá? De outros corpos. Não importa quantos corpos hajam aqui dentro, tá? Quantos corpos hajam, não tem problema. O fato é que o final, a soma algébrica das cargas elétricas dos mesmos vai ser sempre constante. Tranquilo? Beleza. Galerinha, fechado mais esse tópico, vamos agora conhecer aqui, ó, o que são condutores e isolantes. Beleza? Galera, vamos lá. Condutores. O que são condutores? São materiais que permitem a movimentação dos portadores de carga elétrica, né? Volto a refrisar que quando a gente fala portadores, é porque não existem somente os elétrons ou prótons como portadores de cargas elétricas. Nós sabemos também, né, que nas soluções aquosas, tá, com sais, o que acontece? Temos ali íons, né? Íons positivos, negativos, temos cátions também, que são outros portadores de cargas elétricas. É claro que quando a gente está estudando aqui a eletrostática, ó, eletronstática, o nosso foco é quase que total em elétrons,
certo? Porque são eles que saem ou chegam ao corpo, né? São, enfim, como o título já diz, a gente trabalha muito com os elétrons, só que eles não são os únicos portadores de cargas elétricas, tá? Por isso que eu sempre falo portadores de carga elétrica e não fico falando somente elétrons, porque eles não são os únicos, tá? Nem só elétrons, nem só prótons, existem outros. Beleza, um exemplo aí de condutores, os metais. Galera, o metal é um material, tá? Os metais são materiais que permitem a movimentação dos portadores de carga elétrica. Nesse caso, são os elétrons mesmo, tá? Nos metais são os elétrons livres, beleza? São os elétrons que estão em excesso, que sempre procuram ir para a superfície, tá? Porque como o elétron tem carga negativa, e negativo com negativo se repele, certo? Eles vão querer se afastar cada vez mais um dos outros, eles se repelem. Com isso, a região, vamos dizer assim, que eles conseguem ir, tá? Sem que pulem para outros corpos, é a região mais externa, tá? É a superfície externa dos corpos. Por isso que eles contêm essa mobilidade para fazer, tá? Nos metais. Com isso, o metal é um exemplo de condutor, tá? Então, todo material que permite a movimentação dos portadores de carga elétrica são chamados de condutores, né? Condutores elétricos. Beleza. E os isolantes? Oposto, né? Os isolantes, também chamados de dielétricos, são materiais que não, vamos destacar aqui, ó, são materiais que não permitem a movimentação dos portadores de cargas elétricas. Exemplo, plástico. O plástico é um material isolante, tá? Galerinha, né, o material isolante, qualquer um, tá? Tem a ebonite também, vimos aqui o plástico, enfim, o ar seco, tá? A água pura, são outros exemplos de isolantes elétricos. Eles são usados para quê? Por exemplo, o chinelo, né? Quem nunca usou um chinelo com medo de tomar choque? Porque o chinelo, geralmente material borracha, né? É um isolante. Como ele isola, ao passar uma carga, uma corrente elétrica ali, ela vai isolar, ela não vai permitir, por isso o nome isolante, ela não vai permitir a movimentação dos portadores de cargas elétricas, beleza? Então, galera, vamos lá. Isso, tem mais alguma coisa para falar? Tem. Bom, os condutores, né, e isolantes, o que acontece? Não existem, né, condutores perfeitos, isto é, materiais que permitem aquela movimentação, vamos dizer assim, tranquilona, tá? Dos portadores de carga elétrica sobre si. Ou também não existem isolantes que podem ser chamados, tá? São dois nomes iguais, não são duas coisas diferentes não, tá? Podemos chamar de isolantes ou de elétricos. Não existem também isolantes perfeitos, existem bons isolantes, assim como existem bons condutores, tá? A gente classifica o material como condutor quando ele é um bom condutor, ele não é um condutor perfeito. E também a gente chama de isolante um bom isolante, tranquilo? Mas a definição, a diferença é isso, sabendo o que é condutor, vai saber o que é isolante, que é o contrário. Tranquilo, galera? Vamos lá, estamos terminando esta aula de número 1. Vamos ver agora a quantização da carga elétrica. E isso, a carga elétrica, galera, é quantizada. A gente consegue quantificar, atribuir um valor algébrico a ela. Bom, como que a gente mede, né? Como a gente, na verdade, especifica a carga elétrica de um corpo? É através da seguinte fórmula, Q, né, que simboliza carga adquirida pelo corpo, beleza? Ou cedida também, né? Pode ser adquirida ou cedida. Vamos botar aqui cedida. Então, ó, adquirida. Não, adquirida, não. É uma carga adquirida pelo corpo, tá certo? Porque se ele tiver com falta de prótons, portanto excesso de elétrons, ele adquiriu uma carga negativa, então não deixou de adquirir. Beleza, tá certinho, ó. Q é a carga adquirida pelo corpo, N é o número de elétrons cedidos. Tá vendo que eu botei elétrons? Deixa eu até destacar aqui, ó. Elétrons. Eu falei prótons ou elétrons? Não. Então é o número de elétrons cedidos ou recebidos pelo corpo, tá? É sempre um valor inteiro, galera. Sempre um valor inteiro. 10, 20, 15, 150. Nunca, por exemplo, 2,5, tá? Não é o número de elétrons
cedidos ou recebidos por um corpo, nunca vai dar quebrado, vamos dizer assim, né, na linguagem informal, nunca vai ser um valor quebrado, tá? Vai ser sempre um valor inteiro, esse N sempre vai ser inteiro. O E é a carga elementar, galera. Por que carga elementar? Porque até então, por que esse nome, né? Porque na época era a menor quantidade de carga que se poderia encontrar na natureza, tá? Não existia nenhum material, nenhum corpo, nenhuma substância qualquer que tivesse uma carga menor que a carga elementar, cujo valor aqui, ó, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Coulombs, já falei com vocês, unidade de carga elétrica. Galerinha, olha aqui, ó, elevado a menos 19, ou seja, é um valor muito pequeno, muito baixo. Imagine dividir o número por 10. Tá, aí divide por 100, diminuiu, né? Dividir por 1000, por 10 mil, por 1 milhão, 1 bilhão. Olha, galera, ó, 10 elevado a 19. Olha como que isso é minúsculo, pequeno. Beleza? E por que mais ou menos? Porque, como eu falei, um corpo pode adquirir uma carga positiva ou uma carga negativa. Esse sinal aqui que vai indicar, beleza? Se ele perdeu elétrons, ele vai ficar com uma carga positiva, portanto, mais N vezes E. Se ele recebeu elétrons, vai ficar com excesso de elétrons, com isso, com uma carga negativa, então menos N vezes E, beleza, galerinha? Ó, botei como E menos a carga do elétron, menos 1,6 vezes 10 a menos 19. E a carga do próton, em valor absoluto, em módulo, é o mesmo valor, tá? Só que positivo agora, ó. É a carga do próton, mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Galera, é só o coulomb que a gente usa? Não. Assim como no exemplo da velocidade, não é só metros por segundo, que é a principal. A gente usa muito quilômetros por hora, né? Tem também centímetros por minuto. Enfim, existem outras mais. Mas assim também acontece com carga elétrica. A gente não usa somente a principal, que é o coulomb. A gente também usa, ó, MC, microcoulomb, que vale 10 a menos 3 coulombs. É como se fosse o U, né? UC. Não U, não. Mas parece muito. A gente chama de microcoulombs, que vale 10 elevado a menos 6 coulombs. 1 NC, 1 nanocoulomb, vale 10 elevado a menos 9 coulombs. E 1 PC picocoulomb, vale 10 a menos 12 coulombs. Então essa é a conversão de mili, micro, nano e pico para coulomb, tá? A gente multiplica sempre, ó, por 10 a menos 3, ó, 10 a menos 6, 10 a menos 9, 10 a menos 8, dependendo, né, do valor que você tem e quer passar para coulomb. Beleza, fechando agora, vamos ver o eletroscópio. Eletroscópio, galera, o que seria isso? É um dispositivo que detecta se corpos estão ou não eletrizados. Galera, ele não mede a intensidade, a quantidade, tá? O módulo da carga elétrica não mede, como um dinamômetro mede a intensidade da força, um termômetro mede a intensidade da temperatura, um voltímetro, a intensidade da tensão, um amperímetro, a intensidade da corrente. O eletroscópio, ele não mede a quantidade de carga, ele só detecta. Ele diz para você, né, é um dedo duro, ele diz se um corpo está ou não eletrizado. Beleza? Galerinha, desenhei aqui dois tipos, tá, de eletroscópios. É claro que não existem somente esses dois, mas esses dois aqui são bastante utilizados. Esse segundo mais ainda. Bom, quais são? Temos um eletroscópio chamado de pêndulo elétrico, tá? Nós temos literalmente um pêndulo aqui, ó, temos uma haste, tranquilo? Temos um fio, tá? Um fio isolante, material isolante, portanto, não permite a movimentação dos portadores de carga elétrica, tá? Ele apresenta dificuldade, ele imprime uma resistência, tá? Temos um corpo aqui que nós vamos aproximar de uma esfera, beleza? Galerinha, se essa esfera for atraída ou repelida, ou seja, se for se aproximar do corpo, tá? Pode ser um corpo qualquer, um corpo que a gente está usando como teste, para ver se ele está ou não carregado. Se ela
vier para próximo a ele, né, ou se afastar, é porque ele está eletrizado, galera, beleza? É porque ele está eletrizado. Ah, com carga de que sinal? Bom, se a esfera estiver neutra, a gente não sabe, tá? Qual vai ser a carga do corpo, porque ela vai ser atraída por ele, beleza? E nós sabemos que tanto corpos eletrizados positivo quanto negativamente vão atrair corpos neutros, beleza? Só que se a gente quiser descobrir o valor, né? Na verdade, o sinal, se é carga positiva ou negativa, o que a gente faz? A gente eletriza a esfera, vamos aprender já já os 3 processos através dos quais eletrizamos um corpo. Vai eletrizar a esfera com o sinal que a gente queira e vamos aproximar um corpo para saber qual é o sinal de sua carga. Vamos lá, por exemplo, se a gente eletrizou a esfera com carga positiva, ao aproximar um corpo, se a esfera for atraída por ele, é porque o corpo tem carga, só pode ser negativa, porque se ela é positiva, para atrair o corpo tem que ser negativo, porque os opostos se atraem. Agora, ainda continuando, com a eletrização positiva da esfera, se houver um afastamento, é porque o corpo também está eletrizado positivamente. Positivo com positivo vão se repelir. Galera, e esse outro eletroscópio, ou seja, esse outro dispositivo que detecta se o corpo está ou não eletrizado, é o chamado eletroscópio de folhas. Galera, olha aqui, ó, temos aqui uma garrafa, tá? Uma garrafa isolante, beleza? Temos uma haste metálica, por que metal? Para que os portadores de cargas elétricas, nesse caso os elétrons, venham se movimentar por aqui, beleza? Uma ponta aqui esférica da haste, tranquilo? Temos aqui, ó, essas duas pazinhas, né? Que são folhas de material ouro, portanto também um condutor, tá? Se ao aproximarmos um corpo desta esfera aqui, beleza? E essas folhas de ouro, né, de material ouro, se abrirem, é porque o corpo está eletrizado. Se elas não se afastarem, o corpo não está eletrizado. Beleza? Galerinha, portanto, fechamos essa aula de número 1, eletrostática. Vamos, tá? Assistam com calma, voltem se preciso for, façam bastante exercícios, tá legal? E vamos avançando. Agora a gente vai ver na aula 2 os processos de eletrização que existem, tá? E vamos entrar já na lei de Coulomb, a lei que diz respeito sobre a intensidade da força. Bom, a gente sabe que os corpos, né, podem se atrair. Ou seja, quem faz isso? Qual é o agente físico que causa isso? É a força. Neste caso, falando da eletricidade, força elétrica, uma força de ação à distância. É o tema, né, da aula de número 2. Vamos acompanhando assim, passo a passo, para vocês se organizarem aí, tranquilo? Então, galera, até a próxima aula.